Na aula da semana passada, nós falamos sobre honra. Honra é um processo muito difícil de se alcançar. Porque para você chegar a um nível de honra, você tem que primeiro ter gentileza, você tem que aprender a ser gentil. Ou seja, para eu honrar minha esposa, eu no mínimo tenho que começar sendo gentil, abrindo a porta do carro para ela, ou quando ela me pede alguma coisa, eu fazer sem dar uma patada de cavalo, que geralmente os maridos fazem, não aqui, mas lá em São Paulo. Depois da gentileza, tem um segundo passo, porque para você chegar no nível de honra, você vai subindo degraus. E depois você consegue alcançar a gentileza, você passa por um segundo nível, que é o nível da gratidão. Só quem é grato pode chegar a um nível de honra. E eu comentei que tem gente que é 20 anos ajudado por uma pessoa, 20 anos servido por uma pessoa, 20 anos sendo conduzido por uma pessoa, 20 anos sendo aconselhado por uma pessoa, 20 anos recebendo no momento mais difícil um conselho, um dinheiro emprestado, um abraço amigo de uma pessoa. Mas quando essa pessoa falha uma vez, ele desconsidera os 20 anos de ajuda e vira as costas. O nome disso é ingratidão. E quem é ingrato é opositor da honra. Ou seja, se o pastor, um líder, ficou 10 anos, te tirou daquela situação difícil no casamento, estava drogado, ele te tirou da rua, no momento mais difícil ele levou a cesta básica na tua casa, mas anos depois, ele erra por alguma coisa porque é ser humano, você fala, vou sair da igreja, esse pastor não é tão bom. Não, olha o que o pastor fez, nem me honrou, botou na primeira cadeira, mandou sentar na terceira. Ou seja, e uma atitude contrária, ruim, negativa, faz com que a gente pratique a desonra através da ingratidão. Então essa foi a matéria da semana passada, nós falamos outras coisas, estou dando só algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar para quem não veio. Gentileza, gratidão e honra. São 3 coisas que um líder tem que ter. A gentileza porque está ligado diretamente ao carisma. Você dificilmente vai ver um líder bem-sucedido que não é carismático e nem gentil. Ô, varão, vem cá, pega essa caixa aqui, joga ali, papai. Às vezes, uma vez você está cheio de coisa para fazer, é uma coisa. Agora, 20 anos, a pessoa não consegue conviver com uma pessoa que não é gentil. Gentileza e gratidão. A gratidão não vem só dos liderados para os líderes, mas dos líderes para os liderados. Porque às vezes a gente esquece que tem gente que pode ser errado, pode cometer seus erros, mas está 20 anos do nosso lado, está 10 anos lá do nosso lado. E a gente tem que aprender a ser gratos em tudo que Deus nos concedeu até hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma geração nova de ministros que está nascendo. Nós vamos falar sobre alguns princípios que eu identifiquei na geração atual. A nossa geração é uma geração muito confusa. A nossa geração é uma geração diferente. É uma geração que já não aceita as ordens impostas. Antigamente vinha uma ordem imposta do púlpito, do altar, ou do lado do teu chefe, no teu trabalho, ou de onde você estava. Até se você era militar, antigamente, meu pai é militar, né? Eu lembro que antigamente o chefe falou, está falado. Hoje em dia o cara pergunta por quê para o general. Mas por quê? E se o general for grosso com ele, ele dá parte. Dá parte, eu vou te processar. E se ficar grosso demais, eu peço baixo e vou para outro emprego. Isso é essa geração. Para alguém aqui experimentou a vida militar no passado? Hein? Como é que era antigamente? Falou, está falado, irmão. Manda quem pode, está aqui. Né? Ou seja, não tem... a nossa geração hoje é uma geração que está pensando por si mesma, o que tem o seu lado muito bom, porque pensar por si mesmo é um bom sinal. Por outro lado, estamos muito mais rebeldes, muito mais donos de si mesmos, achando que sabemos de tudo, e estamos entrando num ritmo, como igreja, nós estamos nos adaptando ao modelo que foi criado lá fora, ao modelo que está sendo imposto lá fora, de uma geração que sabe tudo, que na verdade só está com overdose de informação, mas não sabe nada, porque informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. A nossa geração não é a geração do conhecimento, é a geração da informação. Nós estamos com overdoses de informação. Informações estas que não nos servem para nada. Hoje em dia, por causa da internet, você acessa qualquer tipo de informação. Mas o que realmente muda na tua vida essa informação? Nada. Se a informação não tem prática ou não tem utilidade, é claro que não é conhecimento, ou seja, nunca vai te trazer nenhum tipo de resultado.
Vivemos na geração mais informada da história, mas ainda assim as pessoas não têm a mínima ideia de quem são. Se você perguntar para um líder hoje bem-sucedido quem ele é, para onde ele está indo, ele provavelmente vai responder que só está deixando a vida levar. Ele está vivendo um dia após o outro. E, principalmente se tiver um dinheirinho no bolso, se não está no vermelho na conta bancária, a pessoa está feliz da vida achando que está vivendo o melhor de Deus. Porque, infelizmente, nós chegamos a uma conclusão drástica que as pessoas consideram que estão vivendo o melhor de Deus se tiverem com a conta no azul. Elas não precisam estar cumprindo o seu propósito, elas não precisam estar vivendo a ordem de Deus, que geralmente vai ser o contrário de tudo que você sonha como bênção. Hoje eu estava conversando com um líder muito importante da nação pelo telefone, e ele falou: rapaz, mas eu estou sofrendo muito e sem motivo, eu nunca plantei para estar colhendo o que eu estou colhendo. Eu falei assim: mas olha só, você não aceitou Jesus Cristo? Aceitei. Então, olha só, a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus Cristo, vamos ser crucificados com Ele. E se formos crucificados com Ele, também seremos glorificados. O problema é que a glória a gente não vai receber aqui, é só quando a gente partir daqui. Mas aqui a gente vai ser crucificado, ou seja, Jesus não mereceu ser crucificado, ainda assim sofreu. O que é ser crucificado com Cristo? É você pagar um preço por algo que você não cometeu. Você é injustiçado, você é perseguido, te caluniam, você não fez, você não falou, você não provocou aquela situação, pessoas viram teus inimigos, falam mal de você, querem te derrubar, você fala: meu Deus, eu não fiz nada. É porque você está sendo crucificado com Cristo. A nossa geração não entende essa palavra, eles não querem ser crucificados com Cristo, eles querem viver as bênçãos de Cristo. Mas as bênçãos de Cristo são fruto de uma vida crucificada com Ele. E tem muitas coisas que a gente vai ter que deixar para lá na nossa vida, muitos sonhos que a gente vai ter que enterrar em prol do que Jesus já determinou para a nossa geração. A nossa geração de líderes não vai ser uma geração que está alinhada com o que está acontecendo lá fora, mas o que acontece aqui dentro determina os resultados lá fora. Nós não seremos o reflexo do que acontece lá fora, mas eles serão o reflexo do que acontece aqui dentro. Uma coisa assustadora é que quando aumentou o índice de divórcio lá fora, pastor, aumentou na igreja também. Aumentou o número de abuso infantil lá fora, aumentou dentro da igreja também. Abuso infantil. Como é que pode uma estatística drástica, triste, perversa aumentar no mundo e dentro da igreja as estatísticas acompanharem? Me explique isso, por favor. O que está acontecendo? Qual o nível que estamos vivendo? Em Deus e para Deus, para estarmos com as mesmas estatísticas de quem está lá fora vivendo como quer. Bom, é que existem coisas que ainda não entendemos. E nessa noite eu vou tentar abrir sua mente para um novo nível de conhecimento. Quem está disposto? Amém. Nessa geração que a gente vive, é uma geração que a briga por títulos está muito importante. Tomou um grau muito acima da média. As pessoas quererem ser melhores que as outras, serem mais famosas que as outras, terem mais seguidores nas redes sociais do que os outros. Hoje em dia a pessoa entra na tua rede social para saber se você tem mais seguidor do que os outros. Ou se ele te segue, ou se ele não... E se você não segue, ele não fala mais contigo na vida real. Porque mudou os parâmetros do que é certo e do que é errado. Do que pode e do que não pode. Mudou tudo. Mas é o seguinte, para quem está aqui dentro, a gente nunca vai ser medido por quem a gente é. Nós seremos medidos pela revelação que temos, pela revelação que carregamos. Eu estou aqui não por quem eu sou. Sabe por quê? Não importa o meu mestrado. Tem gente com 2 doutorados que não está aqui. Não importa se na minha conta bancária eu tenho 1 milhão, estou profetizando. Tem gente que tem 5 milhões e não está aqui. Eu estou aqui não por quem eu sou, eu estou aqui pela revelação que eu carrego. O Bruno, ele prega no Brasil não por quem ele é. Quem é você? Um advogado? Ótimo. Quantos advogados melhores que você tem? Alguns? Milhões. Então por que Deus leva ele em alguns lugares? Ah, porque ele fez uma excelente faculdade. Harvard, que você fez? Não foi Harvard, não? Então por que as pessoas te convidam? Pela revelação que ele carrega. Por que o pastor Leandro? Pastor Leandro, o senhor tem quantas faculdades? De teologia, pelo menos. E no exterior? Só um curso de coach. Então quer dizer que uma das igrejas que mais cresce hoje em São Gonçalo está na mão de um pastor que
que tem menos título do que gente que tem uma igreja metade dessa. É isso que você está me dizendo? Por quê? As pessoas não seguem um título, as pessoas seguem uma revelação. Você vai precisar entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa quem são teus pais, não importa qual faculdade você terminou, não importa qual é o teu título, o que você conquistou. As pessoas só vão te seguir pelo que você carrega. O que você carrega, a revelação que você carrega, determina até onde você vai. Se o senhor manter a revelação que o senhor tem, o senhor vai até o fim, vai percorrer toda a carreira e vai chegar bem no final. O problema é que no meio da nossa carreira a gente negocia a revelação, porque toda revelação tem um preço. Aliás, tudo na vida tem um preço. Quem aqui gostaria de ser muito rico? Levanta a mão, muito rico. Eu gostaria, pastor. Levanta bem alto para eu ver. Tá. Agora, quem gostaria de ser milionário? Pastor, eu gostaria de ser milionário. Que é mais do que muito rico. Ok, ótimo. Excelente. Eu falei sobre isso, se não foi nesse treinamento, foi em outro, mas eu vou repetir para você entender. Você quer ser milionário porque você não convive com um milionário. Porque você não tem a mínima ideia do que passa um milionário. Hoje você pega o seu filhinho e leva na escola. Quando você for milionário, você vai ter que contratar um grupo de policiais, que você não sabe se vão dar vida ou não pelos seus filhos, para todo dia levá-los à escola. E você está trabalhando com a cabeça nos 40% de imposto, se o sócio está roubando, se o contador está fazendo a conta certa, se os policiais que você contratou para proteger seus filhos estão protegendo, se quem está se aproximando de você está vindo para te roubar, para te lesar, ou porque te ama. Ou seja, começam problemas que você nunca teve. Você nunca se preocupou. O teu problema é hoje, ai meu Deus, vai vencer a conta de luz amanhã. Esse é o teu problema hoje. Fulana mandou indireta no Facebook para mim, ela está achando que é o quê? Esse é o teu problema hoje. Aí você está sonhando em ser milionário, só que você não tem a mínima ideia do que é ser isso. Porque tudo que você quiser ser na vida vai ter um preço a se pagar, inclusive a revelação. Para você seguir a revelação que Deus deu ao líder dessa igreja, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que ser crucificado. Ser crucificado é muito difícil, porque é praticamente fazer algo que você não quer. Quem quer ir para a cruz? Ninguém. Principalmente por ser uma morte lenta. E a Bíblia fala, não é morrer com Cristo. Porque morrer você pode morrer de qualquer jeito. É ser crucificado com Cristo. É passar pelo processo que ele passou. É abrir mão das coisas que ele abriu. Ou seja, quando o dom que está em você, quando a revelação que está em você começar a crescer, muitas propostas em volta vão chegar para te distrair. Porque o que você tem vai chamar a atenção de quem está aqui dentro e de quem está lá fora. O dom que Deus já colocou em você como líder, como ministro, para você que dirige sua rede, você que dirige os diáconos que servem na igreja, os pastores e presbíteros que estão aqui, o dom que Deus colocou em você, a revelação que você tem através do altar dessa igreja, do pastor dessa igreja, do líder dessa igreja, que está crescendo dentro de você, vai te cobrar duas coisas. Um preço, que você tem que estar disposto a pagar ou não, e mais do que um preço. Segundo, um sacrifício. Porque você vai ter que fazer coisas que você não faria normalmente. Ou seja, eu estou vindo de um ritmo de viagens. Eu estava conversando com um dos... Hoje está aqui o Cleiton, está ali atrás, Ronaldo, que trabalha comigo, César, pessoal do Instituto Destiny, minha equipe que está aí, quero agradecer, obrigado por terem vindo do Rio de Janeiro comigo. Rio de Janeiro a gente está, né? Vindo de São Paulo, né? Comigo hoje, meu pai que também está aqui. E eu vim comentando isso. Tem dia que eu acordo que eu não sei nem em que cidade eu estou. Eu vim para cá hoje, amanhã prego uma conferência de liderança, embarco para os Estados Unidos à noite, do outro dia eu vou para o México, volto para os Estados Unidos, chego dos Estados Unidos, não vou para casa, vou direto aqui para o Rio de Janeiro pregar, daqui vou para Lagoinha pregar em BH, saio de BH, vou para a Vitória do Espírito Santo, ou seja, só volto para casa daqui a 25 dias. Mas por que eu faço isso? A revelação que eu carrego me leva a isso. Mas a revelação que eu carrego me pede um preço. E eu vou ter que pagar. A revelação que você recebeu desse altar vai te pedir um preço. Vai te pedir um sacrifício.
Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas morreram tentando realizar seus próprios sonhos. Nunca ninguém morreu tentando realizar o sonho de Deus, porque quem tenta realizar os sonhos de Deus, consegue cumprir, consegue chegar. Então você precisa descobrir o que Deus colocou em você. O principal, que é a revelação, já saiu do altar, você já tem. Agora você tem que fazer essa revelação crescer. Você vai ter que começar a sacrificar algumas coisas. Tem gente que para vir à igreja escutar uma palavra de instrução é difícil, é dificuldade. Ela prefere ficar numa prova financeira e ter que, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, do que vir aprender para nunca ter que entrar na fila de espera da bênção financeira. Uma vez, se eu não me engano, eu já preguei aqui sobre isso, sobre a agenda de Jesus. Que quem estava sentado na escola de Jesus nunca estava pelo caminho pedindo milagre. Jesus, a agenda de Jesus era sair para ensinar. Ele saía todos os dias para ensinar. Deixando Cafarnaum, foi para a sinagoga para ensinar. No caminho, apareciam gente saindo pedindo milagre. Mas ele não saía para fazer milagre, ele saía para ensinar, porque a agenda de Jesus era ensinar. Mas as pessoas pediam um milagre no caminho e ele realizava porque ele tinha poder para fazer, tem poder para fazer. Agora, quem estava sentado na escola de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, nunca estavam pedindo milagre, porque quem está sentado aprendendo não está no caminho pedindo milagre. Você precisa decidir quem você é. Você é o que fica vindo de vez em quando, tem compromisso mais ou menos, está com o pastor só até pela metade, para depois ficar no caminho pedindo milagre, ou você está na escola de Jesus sentado e é daqueles que fazem a diferença, aqueles que produzem um milagre e não aqueles que pedem milagre. É uma decisão que você tem que tomar hoje. E não depende de mim, porque poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas entendem que quem tem revelação tem informação na frente. Quem recebe informação na frente governa. Pega isso. Quem tem revelação tem informação na frente. E quem tem informação na frente governa. Logo, por causa da revelação desse homem, vocês vão poder governar sobre a terra. Porque vão chegar informações que pessoas levam anos para ter. Mas quem está conectado com o céu recebe primeiro. E aí vocês conseguem entender as coisas, como Deus se move, e vão se movendo no ritmo de Deus, e não no ritmo lá fora. E quando as tendências lá fora determinarem algo, quando as estatísticas lá fora crescerem algo, nós não vamos estar dentro das tendências e não vamos estar dentro das estatísticas, porque nós temos uma cultura própria, nós temos um pensamento próprio, nós estamos dentro de uma revelação, crescendo nessa revelação e tendo resultados por causa disso. O preço vai ser o sacrifício que vamos ter que pagar por isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você não pagar o preço da cruz aqui dentro, você vai pagar o preço do inferno lá fora. São dois preços que você tem que pagar. Tem gente que fala, não quero pagar o preço da cruz, não, vou ficar em casa tranquilo. Não existe meio preço. Ou você paga o preço da cruz, ou você paga o preço do inferno. É um dos dois preços que você vai ter que pagar. Não existe meio termo, não existe meio inimigo, não existe três senhores, só existem dois. Ou você vai servir um ou vai servir a outro, não tem opção. Você não pode ser neutro, olha, eu vou me abster do meu voto. Não tem como. Você é de quem? Você é de Deus ou você é de Satanás? Se você é de Deus, você vai ter que cumprir os princípios de Deus para ser protegido por Deus, receber as bênçãos de Deus, prosperar em Deus e crescer na revelação que Ele já deu para esse lugar. Então anote isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos entrar na palavra de hoje. Diz assim, apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, sublinhe sábio arquiteto, o fundamento. Vou repetir porque isso aqui é muito importante, você precisa estar prestando atenção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu. Quem pôs foi Ele. Isso aqui é uma coisa muito importante para você entender que tem coisa que Deus faz e tem coisa que o homem vai fazer. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu coloco um fundamento, fui eu que coloquei. Pela graça de Deus, eu coloquei um fundamento. E vocês podem construir em cima do fundamento. Vocês não podem colocar outro fundamento. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: no reino de Deus não existe inovação, não dá para mudar o que já foi lançado. O que é inovação?
é começar do zero, uma nova ideia a partir do zero. No reino de Deus não existe inovação porque o fundamento já foi lançado, não existe ideia nova no reino de Deus. Então, se você é um ministro, a gente agora comemorou ontem a Reforma Protestante, foi ontem ou antes de ontem? Ontem, a Reforma Protestante. Se você é um ministro da Reforma, você vai entender que a inovação não é um projeto do reino dos céus, mas reformar. Porque quando o fundamento foi lançado, tem gente que construiu tanta coisa ruim em cima, que agora a gente está precisando de uma reforma. Muitos conceitos foram lançados, muitas ideias foram lançadas, muitos paradigmas foram lançados, dogmas. E agora a gente está precisando de uma reforma. Mas o fundamento já foi lançado. A visão dessa igreja qual é? Nós falamos semana passada. Avivamento e consolidação. Essa é a visão que Deus deu, é a revelação que Deus deu ao pastor Leandro. Ponto final. Falei, pastor, mas o meu negócio é mais ensino da palavra. Então eu te indico a igreja batista aqui, que é muito boa, que vai te dar um ensino de palavra tremendo. Aqui é avivamento e consolidação. Pronto. Tem gente que não quer entender o básico. Você quer uma igreja para você? Eu te dou um conselho, monte uma igreja. Você vai ser tão abençoado você pastoreando as pessoas. É que os covardes nunca conseguem fazer o que os corajosos fizeram. Então eles precisam atacar e por trás, pela frente eles não conseguem. Porque eles não têm argumento. Os covardes, eles tentam inovar. Falam assim, isso aí não é bem assim não. Tem que começar do zero. Tem que fazer um negócio inovador. Não existe inovação, é reforma. É pegar o que está errado e reconstruir. Reformar. Nós estamos vivendo um tempo em que os ministros do Evangelho vão estar emparelhados com a vontade do Espírito Santo, conectados com o Wi-Fi de Deus, que é a sabedoria. Eles vão saber o próximo passo. Não tem tempo mais para eu acho. Não, que eu tenho uma informação diferente. Como eu falei no início, uma geração que está cheia de informação e nada de conhecimento. Cheio de informação e nada de conhecimento. Então a primeira coisa que você precisa anotar para quem está anotando, já existe um fundamento. Você não pode fazer nada diferente do que já foi lançado. Anote isso. Você não pode fazer nada diferente do que já foi lançado. Segunda coisa. Abre comigo em Mateus capítulo 4, versículo 12. Agora você vai entender algo muito poderoso também. Mateus 4, 12. Jesus começa o ministério. Quando ele sai do Rio de Jordão, ele entende que chegou a hora de começar a manifestar, ou manifestar-se como Deus, como Messias, como um mestre de Israel. E no versículo 12 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, sublinhe isso, começou Jesus a pregar. Presta atenção. Ele recebe um sinal de que chegou a hora de começar seu ministério. Quem aqui já recebeu um sinal que chegou a hora de começar o ministério? Começou a fazer algo pelo reino de Deus. Começou a hora de você ser um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor, um bom pregador, um bom ministro de louvor. O que Deus te chamou para ser? Quem sente que chegou esse momento? 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Agora olha só. A primeira notícia que moveu Jesus a dar um passo
foi uma dor, foi uma frustração. Ele recebeu uma notícia triste de que João fora preso e seria morto agora, decapitado. A notícia de que João foi preso o fez se mudar. Ele saiu fisicamente. Ele mudou sua localização. Ele saiu de Nazaré, onde ele cresceu, onde estava a sua segurança emocional, sua segurança financeira, porque ali estava a carpintaria. Ali onde ele cresceu, ali onde todo mundo conhecia ele, estavam seus irmãos, irmãs, sua mãe. Ele saiu de Nazaré e foi para Jerusalém. Amém? Não, ele foi para Cafarnaum, irmão. Acabei de ler. E um monte de gente, amém, pastor tremendo. Pastor Leandro. Ele foi para Cafarnaum. Agora me responde o seguinte. Se você quisesse começar um ministério, quem quer começar um ministério para falhar aqui? Quem quer começar um ministério para perder? Quem quer começar um ministério para não dar certo? Se você fosse começar um ministério, você ia começar onde? No lugar que dá certo, Jerusalém. Está os holofotes, o poder político, as pessoas estão lá, você começa a falar, todo mundo já junta em volta de você. Está lá os religiosos, está todo mundo lá. Mas Jesus não foi para Jerusalém, ele foi para Cafarnaum. Primeiro, uma dor, uma má notícia o tirou da sua localização. Quando Deus quiser te usar, a primeira coisa que Ele vai te tirar é da zona de conforto, do lugar que você se sente seguro. É de onde você tem certeza que as coisas... se der tudo errado, eu ligo para o meu pai. Se der errado mesmo, aí eu converso com o fulano, que ele me empresta. Deus nunca vai poder dividir a glória com ninguém. Então Ele vai te botar num lugar em que você não tem outra opção a não ser confiar só nele. Não vai ter outra opção. Não é que você escolheu, não. É que não tem outra opção. Aí eu só confio nele, não tenho... A dor me moveu. A dor sempre... Eu estou escrevendo um novo livro, que um capítulo se chama A Zona de Expulsão. Toda vez que você entrar num lugar onde você está sendo expulso, você não fez nada. Estão te perseguindo, estão te expulsando, estão te caluniando. Você, meu Deus, para onde eu vou? Não fiz nada. Quando você vê, os teus inimigos estão te expulsando direto para o teu destino. Eles não sabem disso. Mas Deus usa inimigo para te promover. Davi não era ninguém antes de Golias. José não era ninguém antes dos irmãos dele o venderem. Às vezes você acha que está sendo vendido sem saber que está sendo promovido. Porque o ser humano não se mexe se não for através da dor. Se você tiver com din-din na conta, se você tiver todo abençoadinho, se tudo que você está sonhando que Deus pode fazer na tua vida estivesse acontecendo, irmão, você não estava nem aqui hoje. Fala assim, avisa pastor Leandro que eu estou mal hoje. Você ia lá para o Plaza Shopping arrebentar um dinheirinho. Aí, ó, bota o olho nele, anjo. Porque o ser humano ele se move pela dor. É pela má notícia. Você ficar disposto a... Rapaz, a má notícia te deixa disposto a obedecer a Deus. Você está... Não, eu vou obedecer a Deus. Agora eu tenho certeza. É ou não é, pessoal? A má notícia faz isso. Então Jesus teve que se mover. Ele mudou sua localização. Para onde ele foi? Para um lugar que era o contrário da realidade, que era o contrário da probabilidade, que era o contrário do que todo mundo queria. Todo mundo queria ir para Jerusalém, Jesus foi para Cafarnaum. Tem lugar que todo mundo quer estar, mas não é um lugar para você estar. Porque Jerusalém era um lugar que todo mundo queria ir, mas Jesus tinha conhecimento. Mais do que informação, ele tinha conhecimento. E ele sabia daquele verso que diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Jesus sabia, para que eu vou para uma cidade que mata profeta e apedreja quem foi enviado? Para que eu vou para uma cidade que todo mundo diz que é Messias? Jesus só ia onde ele era bem recebido. Queridos, você liga para mim lá, eu graças a Deus não tenho agenda para os próximos meses, mas se você tentasse marcar, a minha equipe está aqui, é testemunha, só tem uma instrução. Eu não vou botar preço, não vou botar condição. Acabei de vir do interior do Mato Grosso agora, me botaram instalado num lugar missionário, porque eu não posso falar palavras torpes, então vou usar a palavra missionário. Alguns pegaram. Me botaram num lugar bem missionário, que inclusive eu estou marcando uma agenda para você lá. Falei, Senhor, essa cruz não carregarei sozinho. Tem o pastor Bruno que vocês têm que trazer aqui, rapaz.
Ah, papai vai voltar magrinho, olha, rapaz, a esposa vai agradecer. E aí, a única coisa que eu boto como opção, que eu boto como condição é o seguinte: o pessoal quer me receber? Eles sabem o que eu prego? Porque eu só vou onde eu sou bem recebido, eu só vou onde querem me escutar. Porque se você for na maior igreja do mundo, mas que ninguém quer te escutar, você está perdendo o seu tempo. Jesus só ia onde queriam escutá-lo. Fica aqui em Jerusalém. Não, vou para Cafarnaum. Em Cafarnaum, neguinho faz buraco no teto para passar aleijado para eu curar. Aqui em Jerusalém eu vou ficar pregando com 10 ao mesmo tempo, falando que é Messias também. Ele ia onde ele era bem recebido, onde queriam recebê-lo, onde preparavam um lugar para ele. Jesus ia onde preparava um lugar para ele. Cafarnaum é um lugar que preparava um lugar para Jesus, tanto que ele morou lá. Você já pensou, de qualquer cidade do mundo ele decidiu morar? Jesus, em carne e osso, vou morar aqui. Jesus vem ao mundo e fala assim: quer saber, vou morar em São Gonçalo, aqui prepara um lugar para mim, vou morar do lado da central. Porque ele gosta de morar onde ele é bem recebido. Segunda coisa, só vale para quem tem conhecimento. Ele sabia que Jerusalém era a cidade que mata os profetas e apedrejos que foram enviados. Mas também sabia que existia uma profecia que dizia: terra de Zebulon, terra de Naftali, terra que estava em trevas, vai ver uma grande luz. Jesus sabia que ele tinha que estar numa localização profética. Você precisa estar num lugar que tem uma profecia para aquele lugar, porque você vai fazer parte dela. Jesus, para que eu vou para Jerusalém se a profecia está em Cafarnaum? Eu vou para onde tem palavra profética. Eu vou para onde me esperam, para onde querem me receber e para onde vai se cumprir a palavra. Agora, deixa eu lançar uma palavra profética sobre você. Deus te tirou lá da tua casa e te plantou aqui, porque esse é um lugar de palavra profética. O que vai cumprir, ser cumprido nessa casa, vai se cumprir dentro da tua também. A bênção que está nesse altar também está na tua casa. A salvação que sai desse altar também salva os teus. Porque tem palavra nesse altar, tem palavra profética para esse lugar. Você está numa localização profética. E aí as coisas começam a acontecer na vida de Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó: deixando Nazaré, foi para Cafarnaum e começou a pregar. Você só vai começar o teu ministério. Você só vai começar o que Deus vai fazer, porque olha só. O pastor Leandro me falou que tem uma visão de Deus para ter 5.000 pessoas nessa igreja. É isso, pastor? Acertei o número? Até 2020. Eu lhe garanto, anota o que eu estou lhe falando, essa igreja vai ter 10.000 até 2020. Eu estou lhe prometendo, anote isso. Só tem um problema. Líderes que estão na localização certa, com a revelação correta, vão precisar estar nesse lugar. Então olha só, ponto número 1, você vai ter que ter a revelação. Porque você vai ser medido pela revelação que tem. As pessoas vão escutar você falando, não, vão falar assim: você é lá da central? Por que eles reconheceram? Por causa da revelação. A revelação que você carrega é muito maior do que o título que você conquistou. E segundo, a localização. Você está num lugar onde tem palavra profética. Vai acontecer. Agora, esse peso, ele não carrega sozinho. Não tem como o pastor pastorear 10.000 pessoas. Sozinho. Então, a Bíblia diz que naqueles dias, o menor viria a ser como 1.000. Ou seja, tem gente aqui que não tem nem ideia, mas daqui a 2, 3 anos vai ser um dos maiores pastores junto com o pastor Leandro. Mas eu sou pequenininho. É porque quando chega o dia do cumprimento da profecia, Deus te tira de trás das malhadas. E de um dia para o outro bota um Golias na tua frente, no outro dia você é general do exército de Israel, passa um tempo você é rei. Ou seja, Deus faz do jeito dele. O problema que você está passando hoje, está falando, meu Deus, que problema difícil de passar, nada mais é do que, como eu sempre falo, um treinamento para o que Deus já preparou para você no futuro. Você precisa estar maduro, preparado. Você precisa ter sabedoria para guiar tudo que Deus vai fazer na tua vida. Quem crê até aqui? A Bíblia diz então que Jesus começou a pregar. O que Jesus pregava? Eu sou o Messias. Venham para mim. Quem me aceitar hoje vai ter salvação. É isso que ele pregava? Não.
Não era isso que ele pregava. A Bíblia diz, e começou a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino. A maioria das pessoas quer começar um ministério para ter algum tipo de reconhecimento que não tiveram na vida toda. Essa geração não é uma geração que vai ser reconhecida. Não importa o que você faça para Deus, você não vai fazer para ser reconhecido. Bom, já que eu não fui engenheiro, já que eu não fui nada, já que eu não dei certo como não sei o quê, já que eu não passei na prova do governo, vou ser pastor. Já que nunca me aceitaram lá fora, já que na minha família falaram que eu não ia ser nada, nem no clube de futebol falaram que eu ia jogar, então eu vou ser diácono na igreja e vou mostrar que eu sou bom. Ou seja, nunca mais nessa geração vão usar um cargo que Deus coloca à disposição para servir para algum tipo de enchimento pessoal, de aprovação pessoal. Por que isso? Por que nessa geração isso não vai colar mais? Não é porque eu estou falando, não. Porque é uma geração pensante, é uma geração que percebe quando as coisas não estão bem, é uma geração que está buscando muito mais a essência do que até a própria excelência. A geração de 10, 15 anos atrás queria excelência. A nossa geração quer essência. A prova disso está aí nas políticas, nas eleições. Ninguém quer nem mais saber quem está gastando 40 milhões na eleição. Ninguém fala, cara, quem não está metido nisso? É essência. Quem é puro? É esse? Eu voto. Toma. Porque a nossa geração, a geração de hoje agora quer essência. Quem tem essência para eu confiar? Quem começa falando uma coisa e não muda? Porque eu estou cansado da pessoa que fala uma coisa e muda depois. As pessoas estão procurando isso, essência, seriedade. E é por isso que a única coisa que você tem que pregar é a verdade. Você não tem que pregar para ser reconhecido, você não tem que pregar para ter uma fama, você não tem que pregar que eu digo que você leve para qualquer ministério que você faz, tá? Cuidar das crianças aqui na escolinha infantil, ser um diácono e servir, apertar os irmãos da igreja, limpar a igreja, seja o que for que você faz. Eu estou usando pregar porque é o que eu faço, você leva para o que você faz. Você não vai fazer por reconhecimento, você vai fazer por causa da verdade, porque Deus nunca vai promover um homem, Deus promove a verdade, e quem estiver pregando a verdade é promovido com ela. Esse é o caminho que Deus usa para te levar longe. O dia que eu parar de pregar a verdade, o dia que o pastor Leandro, o homem de Deus, parar de pregar a verdade, ele deixa de ser um homem de Deus. Estamos caminhando juntos até que eu seja um homem de verdade e ele seja um homem de verdade. Graças a Deus eu tenho um pai que me instruiu e até hoje, eu tenho 11 anos de casado, 35 anos de idade, ele fala, Tiago, não minta, não aumente nada. Não fala. Todo dia ele me escreve vários conselhos, fala, porque um homem tem que ser de verdade. Se tem uma característica que não tem negociação para o ministro, é falar a verdade. Porque o pecado da mentira é o único que te dá filiação. Mentiu, se tornou filho do diabo. Vai na tua identidade espiritual, filho de Satã. Por quê? Porque compactua com a mentira. Da mesma forma que Deus não promove homens, Ele promove a verdade, Deus também não dá dinheiro para homens. Ele não promove homens e não dá dinheiro para homens. Deus não dá dinheiro para homens, Ele patrocina projetos. Só quem tem os projetos que Ele tem, só quem pensa como Ele pensa, quem está fazendo projetos para Ele vai ser patrocinado. Então, quanto mais projetos de Deus você tem na sua vida, mais patrocínio celestial, divino chega. Isso é uma coisa que você vai precisar começar a listar na tua vida qual é a tua prioridade. Chega final do ano, eu e minha esposa a gente faz uma coisa que a gente aprendeu desde criança, a gente faz uma lista de... Qual é o nome daquilo que a gente faz, pai? Do ano que vem, me fugiu o nome aqui. Quando a gente faz a lista do próximo ano? Os alvos. A gente bota os alvos naturais e os alvos espirituais. Aí esses dias eu peguei os alvos de 2012, 2013, 2014, peguei tudo guardado, muita coisa Deus realizou na nossa vida. E sabe o que eu reparei? Nunca, nos nossos alvos naturais, a gente botou assim, um carro, uma casa. Porque a gente acredita que as coisas que nós podemos comprar com as nossas forças, a gente não precisa pedir a Deus. Deus faz aquilo que é impossível. Se comprar uma casa para você é impossível, pastor, eu sou mendigo, aí você bota na lista, isso é para Deus. Quem está entendendo isso aqui? Porque é uma linha muito tênue, mas importante de você entender. Tem gente que quer ocupar Deus com coisa que Ele nunca vai poder fazer. Por que Ele não vai poder? Porque Ele não é poderoso? Não, porque é para você fazer. Deus não é babá, Deus é Deus. Deus não é empregado, Deus não é serviçal. Deus é rei, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz.
E se você não alinhar a tua visão, tuas motivações, o porquê você está fazendo o que está fazendo, você só vai estar perdendo tempo. Essa igreja vai influenciar toda São Gonçalo, vai conquistar toda São Gonçalo para Jesus, mas vai precisar de líderes fortes do lado do pastor Leandro. Vai precisar de gente fiel, competente, gente que entende de honra, gente que entende, que caminha na mesma revelação. Que caminha na mesma revelação. Gente que entende que esse lugar tem uma palavra, e se Deus te colocou nesse lugar, você tem 2 palavras proféticas já, que tem sobre a tua vida e que tem sobre esse lugar. Olha que tranquilo, que tremendo. Quem tem uma palavra profética pessoal para a sua vida aqui? Quem já recebeu? Várias pessoas, ótimo. Então você tem essa palavra e mais a palavra profética para esse lugar. Quando a sua localização natural, geográfica, está alinhada com uma palavra profética, prepare-se, está chegando o tempo de Deus te levantar. E eu aposto que muitos chegaram aqui pela dor. Eu aposto que muitos chegaram aqui por uma má notícia, como Jesus recebeu a má notícia de João Batista. A má notícia te faz sair. O que você não sabe é que você está indo direto para o seu destino. Hoje eu vim de carro aqui para o Rio e eu vim aconselhando um casal de pastores de Vitória, do Espírito Santo. E ele falou, meu Deus, pastor Tiago, ajuda a gente está debaixo de perseguição, e estão falando, acabou o dinheiro, e o aluguel atrasou, a gente nunca passou por isso, as crianças estão percebendo, e que não sei o que. Eu mandei assim, kkkkkk. Aí o cara me ligou, ele estava no WhatsApp, o cara me ligou e falou assim, o que houve? Eu falei, estou rindo. Está rindo de quê? Porque está chegando a hora de vocês serem promovidos, vocês estão na zona de expulsão, estou rindo muito. Mas eu estou desesperado. É verdade, desculpa. Eu te respeito por esse momento. É que eu já passei por isso e eu estou rindo de ver quanto Deus te ama. Porque está chegando a hora. Quando Deus te bota sem opção, eu não tenho para onde ir, eu vou morrer, eu estou desesperado. Está chegando a hora de Deus entrar e te levantar e te levar direto para o teu destino. Esse é o nosso Deus. É assim que Ele trabalha. Eu não conheço, se tem algum registro histórico que eu nunca li, de Deus entrar no castelo de Chateaubriand, estar um lorde sentado comendo o seu caviar, com o seu cordeirinho bem assado e falar, Chateaubriand, vou te usar em toda a França. Sim, milord, prepare-se, abandone tudo, porque a central do aviamento em Paris vai chegar. Eu nunca li um registro desse. Agora do cara está endividado, separando, todo quebrado, cheio de problema, com pneu furado na rua, suando que nem um condenado debaixo do sol de 50 graus. Eu falar, vou te usar, e tu, tá bom. Me ajuda alguém pelo menos para trocar esse pneu aqui. Deus, Ele fala como um desesperado, porque tem que estar desesperado para escutar a Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai te promover, porque você está dentro da verdade e porque Ele vai dar muitos recursos, porque Ele vai patrocinar os projetos. Ele vai patrocinar os projetos. Quer ver você saber se uma pessoa está no centro da vontade de Deus? Vou fazer assim, pastor Leandro, vem cá. Vou te fazer uma entrevista, precisa ser sincero, verdadeiro eu sei que o senhor é. Mas às vezes a gente oculta alguma coisa. Eu quero que o senhor seja sincero. Se hoje eu lhe dou uma oferta de 10 milhões de dólares, o que o senhor faz amanhã? Fala aqui para a igreja, me explica. 10 milhões? Sem sinceridade. Comprava o Guanabara. Comprava o Guanabara. Ou seja... Não para o mercado não, é para o espaço. É um lugar melhor. Comprava o espaço do mercado Guanabara para a igreja, é isso? Tá bom. Eu entendi porque tudo é puro para o puro e tudo é impuro para o impuro. Aí eu entendi já que ele estava falando da igreja e tem gente que entendeu que ele estava comprando no mercado. Escute isso. Você descobre se uma pessoa está preparada para receber dinheiro se ele tem um projeto para Deus patrocinar. Com 10 milhões, querido, você vai ser tentado a tanta coisa. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas antes eu vou dar um zoom pelo mundo. Vou envergonhar Satanás. Vou para Londres, vou para Nova York, vou pisar na cabeça do capiroto em Paris.
Mas antes eu vou dar um negocinho, vou comprar o Jaguar. Para quê? Para Satanás saber que eu sou de Jesus. Vou andar de BMW. Quando você vê, você está perdido. Aí vem um homem aqui e diz o seguinte: se você me der 10 milhões, eu compro o Guanabara para abrir uma igreja maior. Por quê? Você só percebe quando um homem está preparado para receber, quando o dinheiro vai potencializar o que ele já faz. Se você vai receber um dinheiro e mudar a tua agenda de amanhã, esse dinheiro não é para você. Ou seja, se você me der 10 milhões, eu vou colocar tudo no que eu faço. Eu vou treinar mais pessoas, fazer mais cursos, dar mais seminário. Eu vou para a Índia como eu vou todo ano. Em vez de treinar 200 pessoas como eu treino, eu vou treinar 2 mil, 20 mil. Eu vou pegar esse dinheiro e vou potencializar o que eu faço. Ele vai pegar esse dinheiro e potencializar o que ele faz. Se você recebe dinheiro e faz outra coisa que você já não faz, esse dinheiro não é para você. Você já está fora do teu propósito. Obrigado, pastor. Deus não dá dinheiro para homem, Ele patrocina projetos. Agora nós vamos entrar num outro ponto que é bem difícil, ponto 3. Abre em 1 João 4:20. Está preparado para essa, irmão? Que essa aqui é pancada. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, ele é... E o mentiroso é filho de quem? Você pode falar que ama qualquer pessoa e ser mentira. Agora, se você falar que ama a Deus, você está condicionado a amar o irmão. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, você é filho do diabo. Então, muita gente está na igreja falando, eu amo o Senhor, é filho de Satanás, está aqui só de passagem. Está de espião por um tempo. Ele não sabe ainda que é filho de Satã. Porque ele não conhece a Bíblia. Tem gente que acha que é filho de Deus, mas é do diabo, é porque não leu a Bíblia. Vou continuar. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu. Só tem um problema, esse nosso irmão é uma pessoa que está do nosso lado, que a gente às vezes não tem muita intimidade, que se veste diferente, que fala diferente, tem uma cultura diferente, um temperamento diferente, uma história de vida diferente. Uns são chatos demais, outros tem um bafo e quer te dar glória a Deus bem na cara. Para você ser um ministro reformado, um ministro dessa geração, você vai precisar andar na revelação que possui, porque você vai ser reconhecido não pelo seu título, mas pela revelação que você possui. Você vai precisar estar na localização profética, pega essa. E terceiro, você vai precisar se conectar com pessoas, porque antes de Deus te conectar com as coisas divinas, Ele vai te conectar com as coisas naturais. Antes de Ele te conectar com Ele, Ele vai te conectar com as pessoas. É um princípio. Ninguém chega a Deus se não se conectar com o seu irmão. Quer ver? Eu te perdoo, diz o Senhor, se você perdoar teu irmão que está aí do seu lado. Tudo para chegar a Deus vai ter que passar por um irmão. Só tem um problema. Mais um, né? São vários. Suas dores, pensa na sua dor, seus traumas, as traições que você já teve na vida. Quem aqui já foi traído em alguma situação? Então, suas dores, suas traumas, suas frustrações, suas traições vieram justamente por uma pessoa. E a gente cria uma resistência contra o ser humano, porque a gente, mentalmente, bloqueia tudo que vem de uma espécie, tudo que vem de um título, tudo que vem de um grupo. Quem já escutou falar que pastor é ladrão? Quem já escutou isso? Muita gente. Pastor é ladrão? Não. Mas já pegaram alguns pastores roubando de alguma forma. Então, como pegaram um, todo mundo é? Só tem político corrupto? Você acha que tem um pelo menos honesto? Tem. Mas a gente diz, político é tudo corrupto, tudo ladrão. E assim são com as pessoas. Tuas traições, tuas dores, tuas frustrações vieram por uma pessoa. Então você olha para as pessoas e fala, é tudo assim. Tudo vai me trair, tudo vai me dar dor, vai me dar sofrimento. Tudo vai me abandonar quando eu mais preciso. E você julga o teu irmão, que Deus mandou você amar e perdoar, por causa dos teus sofrimentos do passado. E da mesma forma, segura essa,
Da mesma forma que as tuas dores, tuas frustrações e teus traumas entraram por pessoas, a tua cura e a tua bênção também chega através de pessoas. Se você falar assim, fui abençoado por Deus, você está se referindo a alguém, que Deus usou alguém e te abençoou. Isso você está se referindo. Você já ganhou algum carro na vida, pastor? Já ganhou? Posso te fazer uma pergunta? Não precisa levantar, não. Não quero não, carro não. Hoje eu já quero semear na minha vida, é assim mesmo. Eu semeio pipoca, bala juquinha na vida dele, me semeia carro. A gente tem sempre uma troca justa em Deus aqui. Você está dizendo que ganhou um carro. Você foi abençoado por Deus? Você diz que foi Deus que te abençoou? É. Ah, não foi um anjo que botou o carro na porta da sua casa. Você acordou de repente, um carro está aqui. Não. Veio alguém e falou assim, Deus mandou te dar esse carro, pastor. É isso? Porque as mesmas pessoas, a mesma espécie, vamos dizer assim, o mesmo grupo, o Homo sapiens, que te fere é o que te abençoa. E se você deixa a ferida ser maior do que a bênção, você nunca vai ter nada. E se você não sabe se conectar com pessoas, você vai viver por uma ferida de 10, 20 anos atrás, e não pela bênção que está por vir. Porque não é porque um pastor roubou que todos são ladrões, não é porque um político é corrupto que todos são, e não é porque uma pessoa te feriu que todas vão te ferir. E a ordenança fica mais séria, porque Deus fala, ame quem está do seu lado. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, essa igreja tem um título chamado uma igreja apaixonada, ou seja, ultrapassada em amor pelas vidas. Só que não esqueça que vidas são pessoas. Pessoas têm sentimentos e emoções. Pessoas têm suas culturas, suas formas, suas manias, seus jeitos, e você às vezes nega o amor a uma pessoa pelo jeito que ela tem. Porque a cultura é diferente. Porque o temperamento é diferente. Às vezes a pessoa é ultra analítica, a pessoa quer tentar na igreja e faz assim, você fala, folgado. Entra na igreja e não cumprimenta ninguém. Às vezes está se sentindo o menor das pessoas. Meu Deus, eu estou aqui. Puxa, Deus me tirou das trevas. Ele vai para o céu muito mais rápido que você está lá. Arrogante. A gente não consegue amar as pessoas porque já fomos feridos por pessoas. Os líderes dessa geração, os ministros reformados dessa geração vão andar pela revelação que possui. Não vão temer as mudanças, porque Deus vai mudar a localização geográfica para te colocar no lugar da promessa. E antes de te conectar com os céus, Ele vai te conectar com pessoas. Antes de te conectar com os céus, Ele vai te conectar com pessoas. O pastor Leandro talvez não saiba. Não sei, nunca conversei sobre isso com ele. Mas talvez ele tenha aberto a igreja de Alcântara, por exemplo, porque apareceu uma oportunidade, abriu um galpão, ele viu a oportunidade, pegou, não sei como foi, nunca conversei isso com ele. Mas o que ele não sabe, e eu te garanto que tem, é que tem uma palavra profética para aquele lugar. E aí Deus provoca um negócio no coração dele, que vem através de uma má notícia, de uma dor, e falou, quer saber, eu vou abrir uma igreja lá. Quando abre, ele está justamente na geografia profética, onde Deus agora vai começar a cumprir as coisas mais rápido. Como é que você chegou até aqui? Como é que você entrou nesse lugar? Quero só que você lembre disso para você saber que agora você está dentro da geografia profética. Deus usou tua dor, usou as más notícias, Deus usou as tragédias para te trazer para um lugar profético que vai te potencializar para tudo que Deus quer. Você não está aqui por acaso, porque o acaso não existe. Você não está aqui por coincidência, porque não existe coincidência no reino dos céus, só existe propósitos. Apontamentos proféticos. Está tudo determinado por Deus. Se você estiver obediente e alinhado com Ele, as coisas vão acontecer conforme Ele escreveu. A Bíblia diz que quando estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escrevia os nossos dias. Hoje Ele sabia que você estaria sentado aqui, numa fase de crescimento para o que Ele vai fazer em você, na tua vida. Numa fase de crescimento. Nessa correria toda, e Deus está colocando isso na minha mente, que eu parei um dia em casa ontem. Dessa agenda toda que eu te passei, ontem, um dia eu estava em casa.
Adivinha qual foi o dia que meu pastor arranjou de fazer reunião? Ontem. E reunião lá na igreja às 5 horas, irmão. Aí ele me liga. Tiago, você pode vir aqui em casa agora para uma reunião? 1h da tarde. Eu já sabia que ia ser às 7. Falei, posso, pastor. Claro, estou indo. Mas eu podia ter falado, pastorzão, querido, amado. Quando manda um amado, você já sabe que a pessoa está endemoniando. Olha só, estou numa correria. O senhor sabe, né, pastor, que eu viajo muito. E aí você bota a melhor desculpa do mundo para não obedecer uma convocação. Mas Deus te levanta até dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Deus odeia desculpa. Você pode vir? Posso. Podia? Não. Mas quem pediu determina o que eu posso e o que eu não posso, por causa do princípio da honra. Estou indo. Que horas que eu saí? 7 horas da noite, 7h30. Falei, meu Deus, perdi meu único dia de descanso. Cheguei em casa, as crianças já tinham chegado da escola. E não sei o quê. E pá. E aí eu recebi uma notícia no final da noite. De que nessa viagem que eu ia, ficar 18 dias fora agora, numa sequência de viagens fora que eu já estou, um irmão só, de um dos países que eu vou passar, resolveu mandar a passagem para minha esposa. Isso foi ontem à noite. Essa viagem está marcada há 2 meses. Na véspera, um irmão resolveu mandar a passagem para minha esposa para ela me encontrar. Uma passagem que custa mais de 5, 6 mil reais no país que eu vou estar. E a gente ganhou uma semana juntos, num país que o pessoal paga fortunas para ir, porque eu obedeci uma convocação, sem esperar nada em troca. Eu não fui porque eu falei, com certeza Deus vai me dar alguma coisa. Eu já tinha comprado a passagem dela, só tinha que pagar, né, varão? Comprar é fácil, hoje em dia com cartão de crédito, né? Você compra que é uma maravilha. Pagar que é o problema. Aliás, o cartão está liberado lá, Bruno? Depois a gente conversa, irmão. Tem uma palavra para você. Deus acabou de me dar aqui. Vamos falar sobre isso. E os ministros dessa geração perderam a referência do que pode e do que não pode. Do que é amor, do que é revelação, do que é estar numa geografia profética. Quando você alinhar tudo que nós temos ministrado nesses treinamentos em prol da visão dessa igreja, você vai explodir. Deixa eu falar uma coisa. A gente que é crente só cresce no coletivo, irmão. Ninguém cresce no individual, não. É só quando você está somando a força pelo reino que você cresce. Quando você estiver trabalhando pelo teu império, você não cresce. Nunca reparou isso? É estatística. Não tem jeito. Agora, olha que coisa triste. Se tem um reino que está dividido, e a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste, é a igreja. Tem um livro da década de 40, do C.S. Lewis, um livraço, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor de Crônicas de Nárnia, é um teólogo inglês fortíssimo dessa década, de 40, 50, morreu, não lembro exatamente, 50 e pouco ou 60 e pouco, na década de 50 ou 60. E ele escreveu esse livro, e nesse livro tem uma história interessante, pastor Leandro. Já te contei essa história? Esse livro diz o seguinte, que um diabo, um aprendiz de diabo, chega para Satanás e fala assim, chefe, consegui. Satanás, o que você conseguiu? Eu consegui ferir um crente, estou quase matando, está assim, falta 1 milímetro para ele morrer de vez. Satanás olha para o aprendiz de diabo e fala assim, você está maluco? Você não leu o regulamento não, infeliz? Você não pode tocar em crente, rapaz. Você não pode tocar nos ungidos. Não pode, você está quebrando uma regra. Você está quebrando uma regra, você não pode tocar. E tem mais, Satanás falando para o aprendiz. Você vai sujar a tua mão com sangue de crente? Não, não pode.
Aí o aprendiz do diabo falou, então o que eu faço? Aí o diabo falou, só fere ele, que a igreja faz o serviço. Escrito na década de 40, nada mais atual do que hoje, né? Nada mais atual para hoje. Só fere, que a igreja mata. Porque nós somos especialistas em matar quem está ferido. Essa é a especialidade dessa pseudo-igreja que está no mundo. Porque a igreja de Cristo ama o irmão como a si mesmo. A igreja de Cristo entende que a forma que Deus tem de agir no mundo é através de uma pessoa. Deus não vai quebrar as regras já estabelecidas na palavra. Se Ele vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer através de quem está do seu lado. Como é que você ainda não percebeu isso? O carro que Deus deu para o pastor Leandro foi através de uma pessoa. A bênção que Deus tem para você vai ser através de uma pessoa. O milagre que Deus tem para você vai ser na imposição de mão de alguém. Você precisa das pessoas. Não deixe que a tua frustração, que o teu trauma do passado desacredite quem as pessoas realmente são. O que elas realmente podem fazer. Você não tem ideia do que é uma pessoa nas mãos de Deus. Ela pode fazer muito mais do que você está pensando. Deus vai te levar muito mais longe do que você chegou até hoje. Deus vai fazer com que os teus erros do passado se transformem em experiência. Você não vai mais lembrar com dor. Agora você vai lembrar que bom, aprendi e nunca mais vou deixar ninguém que passar pela minha vida cair no que eu já caí. Você vai começar a virar mestre ao invés de virar depressivo. Porque você vai ressignificar tuas dores, teus traumas, teus problemas, porque chegou um tempo de nós liderarmos essa geração. São Gonçalo está precisando de você, esse país precisa de você, as nações estão clamando por você, você que não sabe disso ainda, porque não se colocou à disposição, não se preparou para isso. O apóstolo Paulo fez sozinho mais do que os 12 juntos que conviveram com Jesus. E Paulo nunca viu Jesus pessoalmente. Tem gente que nem vendo Jesus cara a cara consegue se dar bem. Logo, a intimidade é importante, mas o conhecimento te leva mais longe. Porque homens que foram mais íntimos de Jesus não foram tão longe quanto Paulo, que tinha conhecimento de quem era Jesus. O preço que você está pagando para aprender aqui vai te levar muito longe. E se você somar intimidade com Deus, com conhecimento sobre Ele, quem pode te frear nessa geração? Quem pode parar os planos de Deus na tua vida? Mas como eu disse no início, e eu quero encerrar com esse assunto, temos que estar dispostos a sermos crucificados. Eu te contei da agenda porque eu falei assim, eu preciso fazer isso? Não, mas eu decidi ser crucificado com Cristo. Porque quando eu estava lá no interior do Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai, as pessoas me pegavam e falavam assim, olha, uma senhorinha pegou minha mão, várias pessoas fizeram isso, mas eu lembro das palavras de uma senhora, que Deus te abençoe. Porque você deixou sua família para vir aqui por nada, né? Porque aqui não tem nada para você. Só para me ensinar o que você ensinou hoje. Agora eu vou poder ensinar para meus filhos e para meus netos o que você me passou. Eu falei, meu Deus, eu saí de São Paulo, de uma mega capital, vindo para o interior, para uma senhora me abraçar e falar assim, obrigado, porque agora eu vou ter o que passar para as minhas gerações. Você não sabe, mas você vai ser usado para alimentar gerações. Você só está se achando um nada, um despreparado, porque você ainda não se colocou à disposição de Deus. Ninguém na mão de Deus fica parado. Ninguém na mão de Deus fica parado. E Deus te colocou aqui porque tua missão de vida está atrelada com a visão dessa casa. Na última aula eu expliquei isso. O que é visão? Como você vê o futuro. Como você se enxerga daqui a 20, 30 anos. O que é missão? É o que você tem que fazer todo dia para um dia a visão chegar, para um dia o futuro chegar, para um dia a visão acontecer.
A tua missão de vida está atrelada à visão dessa casa. A visão dessa casa é conquistar São Gonçalo com avivamento e consolidação. E a tua missão, que é o que você faz todo dia, seja na escola dominical, seja na escolinha das crianças, seja como diácono, seja como obreiro, como pregador, como ministro do louvor, como empresário, como político. O que você faz todo dia, a tua missão está contribuindo para a visão dessa igreja. E quando essas duas coisas estiverem alinhadas, se prepare, os resultados, os frutos vão chegar nas tuas mãos. Você não vai ser mais um crente de boca. O mundo está cansado de crente de boca. Eu vi 2 banners no Facebook essa semana que me assustaram, porque de certa forma, e falo isso com muita tristeza, eu concordei. Uma era assim, uma pichação no muro, escrito, Jesus é da hora. É uma expressão que a gente usa em São Paulo, né? Jesus é muito bom, Jesus é legal, Jesus é da hora. O que mata é o fã-clube. Ou seja, até gosta de Jesus. Difícil é lidar com as pessoas que seguem Jesus. E o outro, assim, uma imagem como se fosse assim, o céu, cheio de gente de saia, tal, os irmãos de terno, falando assim, eu queria ir para o céu, mas lá só tem crente. Vou te explicar porque tem que filosofar para entender. A pessoa quer ir para o céu, mas vai ter que conviver com os crentes que ela conhece, então ela fala assim, vou para o inferno. Eu queria ir para o céu, mas lá só tem crente. Eu chorei quando vi esse banner. E as pessoas embaixo, caraca, verdade. Mas é verdade. Nós estamos numa situação que as pessoas estão preferindo ir para o inferno do que conviver com a gente. E pior, tem crente, que vai chegar no inferno, porque você sabe que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Você sabe disso, não sabe? Tem gente que vai chegar no inferno. E quando entrar, o diabo vai falar, aqui não, concorrência aqui não, pelo amor de Deus. Já tem diabo aqui. E não estou falando da tua sogra não, irmão. Pode ser você mesmo. Porque tem gente que está fazendo mais obra para Satanás do que o próprio Satanás aqui na terra. Falando mal dos outros, destruindo. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Você está, odiai-vos, né? Que você quis dizer, né, Senhor? Vou odiar. Vou falar mal, vou fofocar, vou mandar indireta. Vou pegar um segredo de alguém e vou descobrir, vou revelar, vou fazer escândalo. Ai daquele por onde vier os escândalos. Deus está chamando uma geração muito comprometida com a palavra. Muito comprometida com a palavra. E o que é avivamento e vai começar a acontecer nessa igreja? Domingo agora eu fui na inauguração de uma igreja, depois eu vou comentar com o senhor sobre isso, que começava o culto 6 horas, 5h20 eu cheguei, porque eu fui como convidado. Tinha cerca de 400 voluntários já em pé, esperando as pessoas. 10 para as 6 abriu o portão, parecia que estava dando 1 milhão para cada um. Ninguém, entrando. Em 2 minutos, 2.000 pessoas no salão. 6 horas em ponto começou o pastor. Infelizmente tem 800 pessoas do lado de fora, está chegando mais gente, a gente vai ter que fazer um segundo culto. Não tinha previsão de segundo culto. Eu falei, Senhor, se isso acontecer todo domingo, que pode ser fruto de uma divulgação de alguma coisa, mas se isso acontecer todo domingo, é disso que eu estou falando, de avivamento, de você ter que botar as pessoas, desculpa, irmão, hoje não vai dar para você assistir mais culto não, já tem 2.000 pessoas do lado de dentro. Mas vamos fazer o seguinte, se o pastor conseguir, ele faz o 4º culto hoje para vocês assistirem a palavra. Porque as pessoas querem o que você tem. Por isso que Paulo falou, e eu já preguei aqui, sede meus imitadores. As pessoas não vão ver Deus antes de ver você. Elas querem Deus, mas antes de ver Deus, elas vão ter que ver o crente. Aí vê o crente e fala, ai, cara, não, obrigado. Os ministros dessa geração vão ser reformadores, porque a gente vai mudar nosso comportamento, a gente vai mudar nossa forma de falar, a gente vai alinhar nossa visão com a visão do pastor, nós vamos ter revelação, as pessoas vão nos identificar pela revelação que a gente tem. Prepare-se, Deus vai te levantar. Está chegando o momento, está chegando a hora. E eu quero orar pelas pessoas que já entenderam hoje, que perceberam hoje, que Deus tem algo contigo. Que assim como a dor levou Jesus a mudar-se de cidade e começar a pregar, você sente que está chegando o teu momento. De alinhar a tua missão com a visão da igreja. De alinhar o que Deus mandou você fazer com a revelação desse altar. Se você sente isso, presta atenção.
Somente as pessoas que sentem isso, que sente que a sua missão de vida está atrelada com a visão da igreja, que o que você faz está atrelado com a revelação desse altar, e você sente que chegou a hora de manifestar, chegou a hora de fazer o que Deus está te pedindo. Eu quero orar por você, eu tenho uma palavra para você, vem aqui no altar. Somente as pessoas que entenderam isso.